Sabe, toda doença, não importa o quão complicada ela pareça, um infarto fulminante, um câncer que cresce em silêncio, tudo, absolutamente tudo, começa do mesmo jeitinho, com uma única coisinha dando errado. Uma lesão numa única célula. Parece simples, né? Mas olha, desvendar esse exato momento é a chave para entender praticamente tudo na área da saúde. Então, bora começar essa investigação. A grande questão, então, é essa aqui. Onde é que uma doença começa de verdade? E olha, eu não tô falando dos sintomas, tipo a dor, a febre. Isso já é a consequência. Eu quero saber daquela primeira pecinha do dominó, sabe? Aquela que cai e derruba todo o resto. Para achar essa resposta, a gente vai precisar de duas coisas: um microscópio e uma mentalidade de detetive. E para nossa investigação, a gente tem um caso real. Pensa na cena. Um homem de 54 anos, trabalhador rural, dá entrada no pronto-socorro, desacordado. Antes disso, ele se queixou de dor no peito, vômito. O diagnóstico inicial parece um infarto, talvez um AVC, mas a pergunta que fica é: o que exatamente aconteceu dentro do corpo dele para chegar nesse ponto? Então, pessoal, essa é a nossa missão. A gente vai fazer uma viagem, literalmente, para dentro do corpo desse paciente. Vamos mergulhar no nível celular para encontrar a origem, a causa raiz de tudo. Se preparem, porque o que a gente vai descobrir aqui pode mudar para sempre o jeito que vocês olham para a saúde e para a doença. Tudo na biologia, no fundo, começa com essa palavra aqui, homeostase. Pensa nela como o estado zen do nosso corpo. É o equilíbrio perfeito. Imagina uma célula vivendo no seu paraíso particular. Temperatura ideal, oxigênio na medida, energia de sobra. É assim que o corpo deveria funcionar o tempo todo. Só que, como a gente já viu no caso do nosso paciente, esse paraíso, essa paz, pode ser totalmente destruída. E o legal é que, quando essa paz acaba, quando a homeostase é perturbada, as células não jogam a toalha de cara, não. Elas são lutadoras. Elas tentam se adaptar. Elas mudam de forma, mudam sua função, tudo para tentar sobreviver a esse estresse. Vamos ver como é que elas fazem isso? Olha só uma das estratégias, a atrofia. É bem intuitivo, na verdade. Se uma célula não está sendo usada, tipo um músculo numa perna que está engessada, o que ela faz? Ela encolhe. É uma tática de sobrevivência, pura e simples. Ficar menor para gastar menos energia e, quem sabe, esperar a situação melhorar. Agora, o contrário também acontece. E é isso que nos interessa aqui, a hipertrofia. Quando a demanda em cima da célula aumenta, ela cresce. O exemplo clássico é o de quem faz musculação, né? O músculo cresce. Mas isso também acontece de um jeito ruim, patológico. Lembra do nosso paciente, hipertenso há anos? Imagina o coração dele tendo que bombear sangue contra uma pressão altíssima, dia após dia. O que as células do músculo cardíaco fizeram? Elas cresceram, se hipertrofiaram, para tentar dar conta do trabalho extra. Então, aqui fica bem claro o contraste, né? De um lado, a atrofia, a célula encolhendo porque está de folga. Do outro, a hipertrofia, a célula malhando, crescendo para aguentar o tranco. São as duas faces da mesma moeda, a adaptação celular. O problema é que essa adaptação tem um limite. E é aqui que a coisa fica séria. Porque chega uma hora que o estresse é tão forte ou dura tanto tempo que a célula simplesmente não aguenta mais se adaptar. A lesão que era talvez passageira, agora se torna permanente. É o ponto crítico, o ponto a partir do qual não tem mais volta. Essa jornada trágica da célula está bem desenhada aqui. A gente começa na homeostase, tudo em paz. Aí vem o estresse, e a célula entra no que a gente chama de lesão reversível. Ela fica inchada, sabe? Mas ainda tem esperança. Se o problema for resolvido, ela volta ao normal. Mas, se o agressor continua ali, martelando, a membrana celular não aguenta e se rompe. Aí é fim de jogo. A lesão se torna irreversível. O único destino possível é a morte da célula. E aí, é importante saber que existem basicamente duas formas de uma célula morrer. A primeira é a apoptose. Pensa nela como uma demolição controlada, sabe? Tudo planejado, limpo, organizado, o corpo programa aquela morte. Mas a outra, a necrose. A necrose é o caos. É um acidente, uma morte suja, bagunçada, que sempre vem de uma lesão grave. A célula basicamente explode, joga todo o seu conteúdo para fora e causa uma baita inflamação. E é essa, a necrose, que é a peça-chave no caso do nosso paciente. Então, vamos dar um zoom na necrose, porque foi exatamente isso que aconteceu lá no coração e no cérebro do nosso paciente. Essa é a cena do crime que a gente está investigando.
E olha que loucura o mecanismo. Quando a célula morre por necrose, é como se ela se autodestruísse. As próprias enzimas digestivas que estavam guardadinhas lá dentro são liberadas e começam a devorar a célula por dentro. É um processo brutal de autodegradação que deixa uma bagunça de restos celulares para trás. E é aqui que o nosso mistério começa a ser resolvido. Vejam só, no coração do paciente, a falta de oxigênio causou o que a gente chama de necrose por coagulação. O tecido morre, mas a arquitetura dele fica meio preservada por um tempo. Agora, no cérebro, que é um tecido cheio de gordura, com outra estrutura, a mesmíssima falta de oxigênio causou uma necrose por liquefação. As células mortas são completamente digeridas e a área vira uma massa líquida. Incrível, né? 2 órgãos diferentes, a mesma causa, mas 2 tipos de morte celular completamente distintos. Ok, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que os médicos, lá no hospital, sabiam que tudo isso estava acontecendo lá dentro? Eles não têm um microscópio para olhar o coração do paciente? Certo, certo. Mas eles não precisam, porque eles sabem ler os sinais que o corpo envia. E uma das pistas mais quentes, uma das mais importantes, veio de um simples exame de sangue. O resultado mostrou que os níveis de uma enzima, a creatina quinase, estavam lá em cima, altíssimos. Mas o que isso quer dizer, afinal? É aqui que tudo se conecta. Lembra que na necrose a célula explode? Então, quando as células do músculo cardíaco do nosso paciente morreram, elas se romperam e derramaram todo o seu conteúdo, incluindo a tal da creatina quinase, direto na corrente sanguínea. Esse resultado do exame, pessoal, é a prova do crime. É a impressão digital bioquímica da morte celular. É como se fosse um grito microscópico, que a gente consegue ouvir através de um laudo de laboratório. Então, chegamos ao final da nossa investigação. Desvendamos o caso. Mas agora, o mais importante. Vamos falar sobre o que tudo isso significa para a jornada de vocês, futuros profissionais da saúde. Porque acreditem, entender esse processo não é só para passar na prova, é algo muito, muito maior. Entender isso é ter o poder de ler a linguagem secreta do corpo. É olhar para um simples exame de sangue e conseguir ouvir o grito de socorro de uma célula. É a capacidade de ir na raiz da doença e não só ficar tratando sintoma. Esse conhecimento é a base, é o alicerce que vai permitir que vocês façam a diferença. Que vocês consigam intervir antes que a falha de uma única célula se transforme no colapso de um órgão inteiro. Mas claro, essa história não acaba aqui. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma ponta solta. A gente viu a bagunça, o caos que a necrose causa, certo? A pergunta é, quem é que limpa essa bagunça? Quem defende o corpo desse incêndio, dessa inflamação toda? A resposta para isso, bom, ela nos leva diretamente para o nosso próximo grande capítulo. Essa defesa toda, essa equipe de limpeza e segurança, é o trabalho do nosso incrível sistema imunológico. E para descobrir exatamente como ele entra em ação, se inscrevam aqui no canal, porque a nossa jornada pelos fundamentos da saúde e da doença está só começando. Lembrem-se sempre disto. Entender o que pode destruir uma célula é o primeiríssimo passo para aprender como mantê-la viva. A gente se vê na próxima.